Olá, gente! Chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que começa o ano com o teatro. O nosso convidado hoje, o diretor de teatro e ator Danilo Alencar. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Raízes Jornalismo Cultural hoje no teatro. O nosso convidado, Danilo Alencar. Uma alegria receber você de novo aqui no programa. Você esteve aqui já há muito tempo. Aliás, você foi um dos primeiros que esteve aqui no programa, né? Que tive o privilégio de ter feito Raízes, né? Na época, eu disse, meu Deus, onde é que vai dar esse programa? E hoje a cidade inteira, o estado inteiro já passou por aqui, né? Então eu me sinto lisonjeado. É uma alegria receber você aqui de novo. Muito obrigado. E se o programa já é essa referência por causa de vocês, dos artistas, dos escritores que aqui vêm. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, realmente o Danilo é uma referência no segmento cultural dele, né? E realmente para o Raízes mais uma vez, uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Vocês vão ver que a conversa vai ser boa. Vai ser uma conversa agradável. As pessoas às vezes me convidam para homenagens. Agora mesmo já acaba de receber aí convites para isso. E a resposta que eu estou dando é a seguinte: jornalista não tem que ser homenageado. O que nós fazemos no programa é em deferência aos artistas e aos escritores. Você quer homenagear alguém? Homenageia os artistas, os nossos convidados aqui do Raiz de Jornalismo Cultural, né, Edivaldo? Muito melhor. Muito melhor, né? Mas eu não sei, hoje eu tenho uma noção um pouco mais ampla disso. Eu começo a desconfiar que o espetáculo, ele começa por aqui. Ele começa com essa sensibilidade, depois ele vai para o espectador, e ele, claro, com os atores, mas eu começo a ver que o espetáculo ele tem uma dimensão muito mais ampla. O público vai e aplaude, e ele tem uma visão muito específica, mas mal sabe ele que ele também é um coadjuvante do espetáculo. Então, isso que eu estou fazendo hoje aqui, de antemão, eu já agradeço essa possibilidade de estar dialogando com duas grandes figuras do estado de Goiás, mas isso compõe o grande espetáculo. O grande espetáculo ele não está restrito só ao palco. Eles são várias instâncias. E se nós pudéssemos fazer um espetáculo paralelo e mostrar ao público, com certeza vocês estariam Eu como concordo atores. com você, pelo menos em parte, que o espetáculo é apenas a celebração do evento, né? Porque o evento ele já vem lá, um sujeito que sentou, pensou o texto, escreveu, você reuniu, ensaiou não sei quantos meses, figurinista, iluminador, é um tanto de coisa que acontece antes de ir para o palco, depois a divulgação vem aqui e outros veículos de comunicação, né? Quando chega no palco já é a celebração, né? Exatamente. Muito bem colocado, né? Quer dizer, a conversa já começa por aqui, né? Já estamos começando um espetáculo. Eu fiz uma especialização em Brasília, no Ducina, e lá eu comecei a ver uma coisa que aqui nós já víamos e já tínhamos uma noção e continuamos tendo, né? Entre duas perspectivas do fazer artístico, né? O produto, esse que você falou, que é o espetáculo quando vai, e o processo. E hoje se discute muito da importância respectiva. O que é mais importante, o processo ou o produto? Ou é o conjunto de tudo? Então, muitas vezes, o espectador ele não para pensar que o processo, muitas vezes, ele pode deixar um registro maior, às vezes, para o artista, do que o próprio espetáculo. E isso aqui que nós estamos fazendo agora, que a gente atinge um número enorme de espectadores assistindo, ele compõe esse contexto do espetáculo. Então, agora, o que às vezes nos falta para a imprensa, não generalizando de uma forma geral, é essa sensibilidade que o programa Raízes tem. Quer dizer, são 300 e quantos? 480. 480 dialogando com uma parcela de artistas que são muito mais no estado de Goiás, loucos para estarem aqui no meu lugar e com total merecimento. Sobre um artista local, que inclusive está aqui fora, né, me aguardando, sobre o artista
não só o artista, sobre o olhar dos invisíveis, das pessoas que são vistas, mas não são enxergadas. E no nosso campo artístico, vocês estão falando de 400 e tantos programas, e a demanda de artistas que não têm essa oportunidade, não só no estado de Goiás, como no Brasil, tudo é muito grande, que são pessoas que estão no anonimato, né? Então, a vontade que a gente tem é de resgatar, porque a gente quanta qualidade em todas as linguagens, né? Não só na perspectiva do fazer teatral, mas em todas as linguagens, o quanto de pessoas que merecem uma oportunidade como essa aqui. Então, eu acho plausível, né? Quer dizer, em 400 e tantos programas, pressupõe-se mais de 400 entrevistados, né? Porque às vezes vem mais de um, né? Então, eu acho louvável isso. E fazer esse resgate também, porque nem sempre o que está em evidência é o melhor. Né? Então, nós temos no estado todo aí pessoas maravilhosas. Às vezes o que está em evidência é aquele que articula melhor, né? Que tem uma amizade, que tem um conhecimento, que tem quem indica e tal. Às vezes a pessoa se evidencia mais porque articula melhor. Mas às vezes o trabalho artístico dele não é o melhor, é só confirmando o que você disse. Né? Exatamente. E me traz uma curiosidade muito grande. Inclusive, uma das cenas que eu fiz lá, finalizando a especialização lá, que ela era coordenada pelo Antônio Araújo. O Antônio Araújo é o Thor, que é o coordenador de um dos maiores grupos e melhores do Brasil, que é o Vertigem. Eu ensinei em cima disso. E as personagens que faziam parte da cena, nós pegamos na rua. Quer dizer, são pessoas que jamais teriam essas oportunidades. Vocês não fazem ideia do que aconteceu lá. Catadores de lixo, bêbados, quer dizer, isso na perspectiva social, né? Porque necessariamente não são artistas. Mas é muito interessante essa temática do invisível. E é um país lotado, cheio, derramando pelos ladrões essa vertente do fazer artístico, da qualidade artística. Danilo, quando é que você se interessou e por qual motivo você se interessou pelo teatro? Como começou essa história? Olha, essa pergunta é uma pergunta bem interessante e complexa. Eu tenho a impressão que na barriga da minha mãe já. Porque a gente fala isso, fica parecendo uma coisa de metáfora, mas, na verdade, parece que a gente escuta lá de dentro, né, esse diálogo quando você está sendo gerado, sendo gestado, ele acaba tendo uma influência. O que acontece é que num país como o nosso, existem dois estágios, o de estar e o de ser. Eu tenho uma desconfiança, amigos, que eu sempre tive esse viés artístico, então, mas eu nunca pude ser. Então, eu passei por um processo de muitos anos fazendo o que a maioria dessas pessoas que ainda há pouco eu citava como invisíveis estavam fazendo, trabalhando em outros segmentos totalmente diferentes. Mas assim é o país, isso não é a minha história, isso é a história do povo brasileiro, lamentavelmente. E esperando uma oportunidade, mas eu escrevia daqui, escrevia dacolá, sempre tive uma verve muito ligada para a literatura, né? Participei de vários festivais como letrista, aqui no tempo eu me lembro, lá para os anos 80, 70, o Grêmio, Comunicação, eu já entrava com as minhas letrinhas em parceria com outros músicos que musicavam as letras, e já experimentando algumas coisas nesse caráter artístico, mas sem chance nenhuma de poder dialogar da forma como eu dialogo agora. Mas um dia eu vim para Goiânia, e um dia eu entrei numa sala de aula, já tardiamente, quer dizer, embora esse tardiamente seja relativo, né, porque eu acho que sempre há tempo, no curso de História aqui, felizmente, dentro da Universidade Católica, então era a Universidade Católica, em 88, eu entrei no curso de História para me graduar como historiador e achei as imagens do curso de História fascinantes.
Eu olhava e aquilo me trazia uma inquietação e eu perguntava por que isso não pode sair um pouco da didática da sala de aula e ser transformado com outras imagens. E eu tive uma matéria em 88 com a professora Heloísa Capel, historiadora, que era História Antiga 1, e que falava da desagregação do sistema primitivo. Na época, muito em voga ainda o socialismo, o marxismo, né, na perspectiva do Marx, do Engels. E eu falei, professora, vamos fazer uma experimentação dessa, como é que se deu essa história, a divisão do trabalho, os nômades, esse contexto. Isso me traz uma imagem tão bonita. E fiz, em 1988. De 1988, com um espetáculo chamado Nos Trilhos da História, até hoje, 2015, e quiçá todas as forças daqui para frente, nunca mais eu parei. Hoje eu devo ter em torno de 20 a 30 produções aqui dentro da PUC, através era Programa Cultural, hoje a Coordenação de Arte e Cultura, e com esse produto já que ficou mais localizado na esfera municipal e estadual, hoje nós temos a felicidade, eu posso dizer convictamente, de uma boa parcela do Brasil, levando e honrando o nome da instituição, do Estado e do município. E valorizando as artes cênicas, né? Sim, 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 sim. O Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural volta para apresentar o segundo bloco do programa que nós estamos falando hoje sobre teatro. E o nosso convidado de hoje, o diretor de teatro, o ator Danilo Alencar. Edivaldo Lourenço. Pois é, Doraci, no bloco anterior, o Danilo falou dessa quase que uma necessidade premente que os artistas têm de ter um espaço na lembrança das pessoas. Mas não é só os artistas que estão brigando por esse espaço na mente e no coração e pelos corações das pessoas. As marcas, os produtos, as ideologias, as religiões, as facções, tudo brigando para ocupar um espacinho da cabeça das pessoas. As redes sociais, os veículos de comunicação, todo mundo brigando para a hora que você lembrar de alguma coisa, você lembrar do nome da marca, daquela ideologia, da marca, qualquer coisa na cabeça da pessoa. Nessa guerra pelas mentes e corações, como é que vai ficando a arte? Você acha que ela vai ficando exprimida, ela está ficando cada vez mais difícil das pessoas acessarem a sua sensibilidade para receber a arte? Ou isso é uma neura que eu estou criando aqui? Não é uma neura, não. É uma concorrência muito desleal, né? Porque... E você está falando do capital, do capitalismo, da forma, da violência dessas informações e do que concorre, até mesmo os veículos de televisão, marcas onde há futebol, nada contra, mas principalmente os grupos que se preocupam em trazer alguma coisa que dialogue com a sociedade na perspectiva... tendo o entendimento de um favorecimento através do fazer artístico para um mundo melhor, você sempre acaba sendo desfavorecido. Hoje nós temos uma discussão muito ampla, hoje não, isso já vem de muito tempo, né? Todos os grupos, vários aqui no estado de Goiás, grupos com qualidade, grupos que estão labutando com as suas pesquisas, com seus trabalhos, enlouquecidamente, além da paixão, também tentando esse fazer artístico com a intenção de uma transformação e de um mundo mais plausível, né, onde a gente pudesse fugir de tanto absurdo, de tantas coisas, e a gente vai ficando à margens. Objetivamente, né, se eu posso ser objetivo na sua pergunta, para vocês terem uma ideia, recentemente nós temos uma estatística da média de público do teatro, especificamente no Brasil. Quando eu digo essa margem
de pesquisa e de números, numérica, no Brasil, eu não estou me referindo ao Estado do Norte, ao Centro-Oeste, ao Nordeste, eu estou me referindo ao Brasil inteiro. Nós temos, em média, por espectadores no fazer artístico, no caso do teatro, 60 pessoas por público. Mas São Paulo, todos, incluindo em média, você chega no final do ano, pode ser que isso tenha aumentado, eu duvido muito. Talvez tenha diminuído. Quer dizer, então, que o teatro no Brasil poderia ser praticamente todo ele realizado no chamado teatro de bolso, né? Poderia. É porque nós vamos nessa luta. E essa média, muitas vezes você tem 200 e muitas vezes você tem 5. Muitas vezes você fala, eu não vou apresentar, mas você tem que respeitar o espectador, você apresenta para 10, para 20, para 30. É uma luta muito grande. Então, essa concorrência e essa marca que você fez um parâmetro, né, assim, muito louvável, né, de uma coisa com a outra, que acaba assim, será que o que nós fazemos também é um produto que objetiva entrar no cérebro, entrar no coração do ser humano, da mesma forma que as marcas capitalistas de vendas? Não, o que a gente queria era o mínimo de espaço. Porque para o teatro, para a arte, eu acho que de uma forma geral, existe uma particularidade. Quando nós estamos com uma plateia de 200 pessoas, 300, ou as pessoas que nos estão ouvindo agora, se nós conseguimos atingir esse já é um multiplicador muito grande para nós. Nós já nos sentimos absolutamente contemplados e estamos felizes. Tamanha a dimensão do que nós produzimos e os nossos objetivos. Afinal, a questão da cultura, a dificuldade da cultura, não é só em Goiás, não é só claro no Brasil, que não. É no mundo Pelo inteiro. contrário, né? claro que não. É no mundo inteiro. A gente percebe aí nos cadernos de cultura de todos os grandes jornais do mundo inteiro que eles estão tirando espaços da cultura, né? Infelizmente é assim. E quando o governo precisa, qualquer governo, seja da prefeitura, do estado ou governo federal, precisa de cortar alguma coisa, precisa diminuir gasto, a primeira que vai para a guilhotina é a cultura. Exatamente. Voltamos já já. Some não. Raízes Jornalismo Cultural, hoje falando sobre teatro. E ninguém melhor para falar sobre teatro que o diretor, ator Danilo Alencar. Edival Lourenço. Edival, a gente falava aí no bloco anterior sobre as dificuldades que todos têm em todas as áreas da cultura, mas no teatro, quais as dificuldades principais, além da formação de público? Então, eu vou usar o teatro porque é a área que eu atuo, né? Mas, na verdade, isso tem uma dimensão muito maior em todos os segmentos, né? Inclusive na literatura que você atua, você deve sentir também. A verdade é que nos últimos anos, acredito que nos últimos 15, 20 anos, nós tivemos vários avanços. Agora, chega um determinado momento que determinadas mentalidades, que determinados segmentos parecem que não se preocupam muito que esse avanço que a gente teve, que na verdade ele não é um avanço de 20 anos, ele é um avanço de um país inteiro, de uma cultura inteira, de uma vida inteira, não há nenhuma preocupação em isso retroceder. E nesse momento agora aqui, lamentavelmente, nós os artistas do estado de Goiás, nós os artistas de Goiânia, nós os artistas do Brasil, mas particularmente aqui na nossa esfera, começamos a temer muito esse retrocesso, com cortes. Você, antes de terminar o primeiro bloco, você disse, olha, a primeira coisa que vem à mente dos governantes é vamos cortar na cultura, vamos o que já é muito pouco, né? É uma partícula, é o mínimo de investimento. Mas não deixa de ser também uma vitória, porque antigamente a gente não tinha nem esse mínimo. Nós vivíamos com pires literalmente na mão, né? Agora nós vivemos um momento, eu sou, você sabe disso, um diretor de teatro, uma pessoa de políticas públicas do Estado que viaja muito, a gente tem muito diálogo, e é muito bem visto as leis que nós conquistamos aqui.
foram leis que nós conquistamos. Porém, são leis que não é o Estado nem o município que pagam. Somos nós, cidadãos, que pagamos esses projetos, essas leis. E, de repente, no primeiro aperto que tem, fortalece o argumento que você teve do corte, né? E isso nos traz para uma preocupação muito grande, porque essa coisa de retroceder é muito árduo, né? Nesse momento nós não temos o Festival Tempo de Porongatu, que é lá no norte do estado de Goiás, é aonde, recentemente, nós poderíamos colocar como uma região invisível, na perspectiva que eu estava dizendo, porque até então não se ia à cultura. Né, a cultura que eu digo no sentido artístico, né, porque eu não vou entrar no mérito da questão cultura mais ampla, na questão cultural mais ampla. E o tempo, simplesmente, esse ano não existiu. Nós temos um outro segmento, isso no segmento estadual. Nós temos uma outra vitória que veio das gestões anteriores, de uma vitória muito grande, muito efervescente, que vive na expectativa de todos nós aqui do Estado, assim também como os artistas de fora, que é o Cena Contemporânea, o Goiânia em Cena, aqui em Goiânia. O ano passado não teve, esse ano foi prometido, foi dialogado que nós teríamos o Goiânia em Cena. A gente sabe, eu não estou aqui discutindo, que nós não estejamos em crise e que essa crise também não vá bater de frente para a questão cultural. Mas nós também não temos o Goiânia em Cena. O Canto da Primavera, que é o segmento de canto, está acontecendo nesse exato momento a duras penas, a ponto do artista ter que fazer parceria com o Estado para que ele acontecesse. Mas, mais uma vez, alguém está pagando por isso. E, mais uma vez, é o artista. Então, doutora Cida, preocupa, sim, sabe? Preocupa principalmente, nós perdemos aquilo que nós ganhamos com muito suor, que nós conseguimos com muita luta, muita luta. E isso é muito sério. E a cultura é um direito do cidadão, assim como é a segurança, a educação, a saúde, também a cultura é um direito do cidadão. Ele melhora as pessoas, prepara as pessoas para enfrentar melhor esse mundo aí adverso, né? Bom, vamos falar um pouco agora sobre o seu teatro, o último trabalho que você fez. O programa vai chegando assim ao final e a gente tem que falar dele. Posso só fazer uma pontuação ainda dentro desse assunto? Sim. Se você me permite, né? São os paradoxos, as contradições, né? Eu acho que quando você vai falar de um segmento artístico ou que você vai fazer menção a qualquer linguagem, você tem que ter muito cuidado para não cair no preconceito. Mas não justifica a gente estar nessa ansiedade, nessa angústia e, de repente, sem saber qual o critério, por onde é que passa o conceito, por onde é que passa um aval ou uma avaliação de um determinado trabalho, de repente sair do cofre público R$850 mil para pagar um único artista. Eu não estou dizendo isso se ele merece ou não merece, mas se ele merece, nós também merecemos, sabe? Isso dói muito. E com R$850 mil, queridos amigos, eu digo para vocês que os artistas goianos estariam muito felizes, pelo menos por um bom tempo, aqui em Goiânia e aqui dentro do estado de Goiás. Então, isso cria um paradoxo, a gente fica um pouco sem entender que critérios são esses. Na verdade, o programa Raiz e Jornalismo Cultural, além de mostrar os artistas, escritores, a gente valorizar essa turma toda, e nós temos um grupo de pessoas que faz arte em Goiás e são pessoas muito talentosas. Então, além dessa preocupação com o artista, em divulgar o trabalho do artista, também o programa é um reduto de resistência cultural para que a gente possa vencer esses obstáculos todos. Vamos falar um pouco agora sobre Lágrimas de Guarda-Chuva, que é o último espetáculo que você fez. O tempo está curto, mas dá para você falar um pouco sobre esse trabalho, o seu último trabalho. Quem é o autor? Então, o Lágrimas de Guarda-Chuva foi uma feliz coincidência de um autor que eu conheci aqui em Goiânia. Ele veio assistir há 9 anos atrás o Balada de um Palhaço, que é a nossa marca mais em evidência, né, do Grupo Artefatos, que é o Eide Ribeiro. O Eide Ribeiro é uma pessoa maravilhosa de Belo Horizonte. Ele dirige e escreve para o Armatrux, que é o grupo que ele coordena em Belo Horizonte. E ele me entregou esse texto. Ele viu uma identidade muito grande de linguagem do
Balada com Lágrimas de Guarda-Chuva. Nos inscrevemos no Fundo de Cultura, que é um dos grandes ganhos que nós temos aqui no estado de Goiás, que é uma lei estadual, e montamos o Lágrimas de Guarda-Chuva. E o Lágrimas de Guarda-Chuva, ele vem dentro da trajetória de 27 anos do Grupo Artefatos, aqui da PUC, ele vem trazer um momento muito ímpar na minha trajetória enquanto diretor, que começa no Balada, passa pelos Avessos, que é um texto do Guimarães Rosa, e é onde eu faço umas experimentações de linguagens, trazendo para o contexto da montagem outras experimentações. E Doracindo, foi uma surpresa muito grande, no ponto de vista do público, do ponto de vista da crítica. Fizemos uma experimentação agora em Paracatu, no primeiro Festival Nacional de Teatro, fomos a convite do secretário de Cultura lá, o Isaac, e fomos muito bem, né? Eram 12 premiações, nós trouxemos 12, nem tanto pelas premiações, mas pela forma como o espetáculo foi recebido. É um texto que discute as relações humanas desse século XXI, né? É uma companhia de teatro também, que anda perambulando pelo mundo, e eu tentei dar uma vertente para o espetáculo que discute, coincidentemente, tudo que nós estamos falando aqui, do ponto de vista artístico, circunstancial e de que forma estão vivendo os artistas hoje nesse solo brasileiro, nesse quintal brasileiro. Chegamos ao final do programa, infelizmente, né, porque a gente tem aí muitos assuntos para falar. Vamos voltar aí, estamos começando o ano, vamos voltar a falar sobre esses assuntos de teatro, falar sobre a magia, o encanto do teatro. Muito obrigado pela entrevista, Danilo Alencar. Eu que agradeço, muito feliz mais uma vez, parabenizo o programa, e quando eu parabenizo, não é hipocritamente e fazendo política aqui não, é pela resistência que o programa tem. Hoje, um dos raríssimos que ainda sobrevive, assim como o teatro. Edivaldo Lourenço, vamos embora? Pois é, Doracindo, mais uma vez, realmente uma alegria muito grande aqui receber o Danilo, esse sujeito que é uma referência dentro do segmento teatral, né? Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Não some não.